Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PedagoCast. Aqui quem fala é a Pamela, estudante de Pedagogia da FSG. Estou no 4º semestre e hoje eu e minhas colegas viemos até aqui para discutir sobre um tema que é muito relevante na nossa formação como pedagogas, que são os desafios e as possibilidades para a formação de novos profissionais desta área. Mas, para a gente começar, eu vou deixar as meninas se apresentar. Meninas, é com vocês. Buenas, aqui é a Franciele, estou no 4º semestre de Pedagogia. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Thaisa, acadêmica do 5º semestre de Pedagogia aqui da FSG. E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Bianca, também acadêmica do 5º semestre de Pedagogia. E para a gente começar, eu acho interessante nós contarmos um pouquinho de como foi esse início, alguns desafios que enfrentamos para ingressar realmente nessa área da pedagogia. Para mim, no momento em que eu saí do ensino médio, eu quis dar aquela pausa assim, de um ano para entender um pouco mais o que realmente eu iria seguir, qual caminho tomar, qual decisão. E no princípio, eu descartei a possibilidade do curso de pedagogia. Era algo que eu não queria, não sabia ao certo o que eu queria, mas a pedagogia era algo que, no momento, eu tinha descartado que era algo que eu não queria. Mas, neste um ano que se passou, foram vindo oportunidades justamente nesta área de pedagogia. E a vocação foi chamando e tudo foi acontecendo para que eu tomasse essa decisão e então, enfim, depois deste um ano, eu tomei a decisão de ingressar no curso. E a partir do momento em que eu ingressei no curso, tudo foi se encaixando, logo já comecei a atuar na área e tudo foi encaixando conforme ia andando, tudo foi dando certo. E para vocês, meninas, como foi esse início? Para mim, eu sempre queria ser professora de alguma coisa, eu sempre falava para todo mundo. Eu me via em professores que eu gostava muito. Eu iniciei aqui na FSG fazendo arquitetura. Aí eu odiei, né? Tinha que saber sobre massa, eu pensei que era só desenhar, enfim. Aí meu pai me apoiou e eu mudei para pedagogia. E eu estou bem feliz, né? Eu consegui planejar, né? Largar meu emprego, que eu tinha estabilidade e tudo, para iniciar na área, para conseguir aprender durante a faculdade. Bom, eu já tinha o curso normal, já tinha a formação básica, né, para poder lecionar nos anos iniciais e na educação infantil, e não era o que eu buscava, eu não buscava pela pedagogia. Eu comecei cursando fonoaudiologia e por uma questão financeira também, me obriguei a trancar o curso e neste período eu devo ter ficado em torno de uns 5 anos sem estudar. Aí um certo dia eu estava trabalhando e a coordenadora do curso de pedagogia me olhou e disse que eu tinha o perfil para ser pedagoga. Então ela fez um raio-x, realmente viu, né? A professora Simone realmente viu que eu era professora. Simone e os olhinhos de águia. Foi através da maneira que eu atendi ela e a família dela, enfim, na pizzaria, que eu fui a garçonete que atendi eles. E ela se encantou com a maneira com que eu atendi o afilhado dela. E ela me vendeu o curso de pedagogia num dia, numa noite que ela estava com a família dela, né, comemorando uma data especial. E ela me vendeu o curso de pedagogia pós-pandemia, né? Nós ainda estávamos recém que o pessoal estava começando a socializar. E aí ela me vendeu o curso. No 2º semestre de 2021, então, foi onde eu realmente fiz o vestibular e ingressei no curso de pedagogia presencial, né, na FSG, porém as aulas eram síncronas por causa da pandemia e isso me fez bem. E agora, neste ano, no início do ano de 2023, esse nós estamos, eu voltei a ter o contato com a sala de aula, que aí foi com o PIBID e os estágios. E agora só vai. Acho que é interessante as meninas que fazem o PIBID aqui explicar para quem está nos ouvindo, quem não sabe o que é o PIBID, né? Explica para o pessoal o que seria o PIBID. Pode rir, gente, pode rir, podcast é assim mesmo. Nós somos 3 PIBIdianas, né? Nós somos 3 PIBIdianas aqui, que é a Pamela,
a Franciele e eu, a Thaisa, né, que o PIBID é um programa institucional de bolsa e iniciação à docência, né? Então, ele nos dá a oportunidade em termos contato com os alunos, termos contato na sala de aula, né? Muitas colegas ainda não tiveram esse contato, diferente do meu caso, entre outras colegas que também são PIBIdianas, né? Então, é o primeiro contato que a gente acaba tendo dentro da sala de aula, assim. É uma oportunidade de ter realmente essa vivência, né? Porque muitas das nossas colegas, às vezes, estavam em outra área, trabalham em empregos que não têm ligação, né, com a pedagogia em si, questão sala de aula, né? Então, o PIBID é uma oportunidade para que estas pessoas tenham essas vivências e essa experiência, né, de como é realmente na prática, né? Porque muitas vezes a teoria é uma coisa, né? Mas quando tu vai na prática, tu precisa modificar, tu precisa adaptar, tu precisa muitas vezes improvisar, né? Tu precisa lidar com situações que vão acontecer ali, até mesmo às vezes com o teu aluno, né? Às vezes não são questões do conteúdo ali da matéria que tu tá passando em si, mas sim, às vezes, problemas que vêm de casa, problemas emocionais, e tu precisa te adaptar, né, e lidar com essas situações. Então, é uma oportunidade, né? E o meu caso foi bem isso que a Pamela falou, que eu trabalhava de auxiliar contábil. Eu nunca tinha tido uma Nada a ver com a área da pedagogia. Nunca tinha tido uma experiência em sala de aula e, enfim... Ali eu vi uma oportunidade para que eu conseguisse sair do meu emprego atual, que era uma coisa que eu não estava feliz, né? E com aquela bolsa eu consegui fazer outro estágio junto e me dar conta, assim, né? Com dinheiro, assim. Isso aí, na verdade, com o PIBID, eu acho que vocês conseguem já ter uma visão desses primeiros desafios que o pedagogo realmente enfrenta, né? Então, para essas meninas, que esse primeiro contato com sala de aula é o PIBID, né? E é bom porque tu não vai ser simplesmente tipo, largado numa sala de aula e te vira, né? O PIBID é realmente uma oportunidade de tu aprender, né? Com o professor titular que tá ali. Ele vai te passar dicas, tu vai observar, tu vai acompanhar aulas, tu vai ver como que faz e ele vai te dar também a oportunidade de trazer, né, atividades, de trazer momentos, trazer vivências para aquela turma, para que tu possa criar experiência realmente, e que tu possa também aplicar e ter essa experiência ali de estar na frente da turma também, né? O que é muito interessante é porque, por exemplo, a gente estava falando sobre o nosso início, né? A pedagogia, ela não era a minha primeira opção de curso. Eu saí do ensino, eu fiz o ensino médio em uma escola particular e aí saí do ensino médio com 16 anos e já de cara fui fazer fiz o Enem naquele ano, foi 2009, então faz um bocadinho de tempo aí e passei em 16º lugar para História na UFPEL, que era o sonho da minha vida, cursar História, né? E na época só tinham 7 vagas abertas na instituição e eu fiquei em 16º, acabei indo para a segunda chamada e nunca fui chamada. Naquela época ainda a chamada era presencial, então eu tive que me deslocar da minha cidade até Pelotas, com toda a documentação, com tudo bonitinho, achar lugar para ficar até o dia da chamada, sabe? Confesso que foi meio frustrante, assim, não ter conseguido a vaga, né? Aí veio já veio o vestibular da URGS, tentei o vestibular da URGS para História, não consegui passar, porque o vestibular da URGS, para quem já fez, ele é realmente, sabe, que é dificílimo, são 4 dias de prova, ele é muito cansativo, e aí eu resolvi dar uma esfriada na minha cabeça, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, ainda tava, né? E aí, em junho daquele mesmo ano, eu prestei o vestibular de inverno para Ubra, Guaíba, né? Que é próximo da minha cidade, porque na minha cidade mesmo, eu venho do interior, minha cidade tem 15 mil habitantes, então a minha cidade realmente não tem uma faculdade, não tem uma instituição, não tem uma universidade, não tem, né? Hoje em dia tem polos, tem um polo EAD da Uniaselv, se não me engano, na minha cidade, mas na época não tinha nada. E aí eu prestei vestibular para Ubra, passei para História, só que quando eu fui fazer a minha matrícula, o curso de História tinha sido extinto por falta de procura.
E aí a turma que ia se formar naquele ano ia ser a última turma de história na faculdade. E aí eu acabei indo peguei um segundo caminho, peguei a pedagogia, tu trouxe né? um ponto importante, né? A questão de não ter a procura, né? Que também entra no nosso tema, né? Porque é engraçado que a maioria de nós aqui, e também é o que a gente vê no meio do curso de pedagogia, a maior parte das pessoas, elas não queriam esse curso. Não pensavam no curso como primeira opção, estar aqui. Porque, justamente por conta disso, os desafios que a gente enfrenta, né? Que a gente vê na questão da educação, que a gente vê dia a dia, a gente vê em jornais, a gente vê em notícias, a gente vê, às vezes, assim, acontecendo na nossa frente, né? Justamente por conta disso, muitas das vezes a gente acaba dizendo, não vou pra essa área, né? E acho que inclusive é uma coisa que pega muito, assim, na questão da escolha da pedagogia, né? É que o pedagogo, infelizmente, o professor, né? Porque ainda se tem essa visão obsoleta de que a pedagogia forma somente professores, né? Então, só aí a gente já tem a pedagogia, ela tem um leque muito mais amplo do que só isso. Até ali nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, eu até li uma frase do Libânio, que a prof. Simone vive falando, né? Que ele diz que todo docente é pedagogo, mas nem todo pedagogo é docente, né? Que não se resume somente a uma sala de aula ali com as crianças ali de pouca idade, né? Aquela coisa. E aí, imagina, eu fui criada pelo meu padrasto, então meu padrasto é médico, e ele tinha aquele desejo de que algum dos filhos seguisse a carreira dele. E nenhum dos filhos optou pela medicina, né? E aí, quando chegou na minha vez, que era a enteada, mas fui criada como filha, né? Ele pensou, não, essa vai. E aí eu resolvi fazer pedagogia, sabe? Então, tem toda essa questão, né? E obviamente, a questão salarial, eu acho que pega muito hoje em dia, né? Porque o professor, ele não tem o reconhecimento que ele merece. Não tem o status de falar, né? Estou fazendo esse curso. Sempre tem a questão, bem que nem tu disse, tipo, logo que tu sai do ensino médio, o que tu escolheu fazer, pra que faculdade tu vai, ou o que tu tá estudando. Aí quando tu fala, assim, que tu tá no curso de pedagogia, muitas vezes até dá aquele silêncio, né? Sim. Tipo, a pessoa fica parada, assim, às vezes te olhando, tipo, mas pedagogia, tu vai... Primeira coisa que eles falam, vai ser prof, né? A minha tia falou bem mal pra minha mãe, assim, pelas minhas costas. Mas enfim, minha mãe disse que acredita no meu potencial. É isso aí, mãe! É isso aí. E que nem aquela questão ali, eu que já tinha mais experiência com a docência, até por causa da minha primeira formação, né? Que se a gente for ver através da docência, a minha graduação que eu estou fazendo, a pedagogia e o curso normal, o antigo magistério, ele me capacita para trabalhar em sala de aula nos anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e toda a educação infantil, né, eu curso a pedagogia plena, né, licenciatura plena, o meu magistério também ele me habilita nos iniciais e ensino fundamental. Então, falando nessa parte de docência, se eu quisesse somente a docência, eu não precisaria fazer a pedagogia, né? Se eu quisesse permanecer, por exemplo, em sala de aula, eu poderia ter escolhido uma específica, letras, geografia, né? Que são disciplinas que estão entrando em extinção, que hoje a gente não vê mais professores específicos na sala de aula, né? Infelizmente, são meio que, tipo, tu vê um arquiteto, né? dando aula de matemática. Infelizmente, a gente vê profissionais não licenciados, na verdade, dando aula. Falta, né? Porque falta. Falta. E aí, quando eu procurei a pedagogia, quando eu busquei a pedagogia, depois que ela me foi apresentada, eu dei uma pesquisada, quais seriam as outras áreas, né? Quais seriam as outras áreas que eu poderia trabalhar dentro da pedagogia. E eu sempre ouvi falar em pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, só que até o momento eu desconhecia o que fazia um pedagogo hospitalar, o que fazia um pedagogo empresarial. Pedagogo jurídico, né? Também, então né? eu ouvia bastante isso, por quê? Porque eu tenho colegas pedagogas
que então, quando elas estavam estudando, elas já são formadas, elas sempre falavam, eu tô fazendo meu estágio pedagogia hospitalar, empresarial, então a gente acaba entendendo um pouco. Quando eu entrei na pedagogia, numa das primeiras disciplinas obrigatórias, né, lá no primeiro semestre, eu me encantei muito e me apaixonei muito pela pedagogia jurídica, né? Bem a tua cara, eu acho que é bem a teu perfil, assim. Porque uma vez eu queria fazer direito, lá no auge dos meus 15, 16 anos, eu queria fazer direito. E como eu sempre fui uma pessoa que nunca quis o que todos queriam, né? Eu não quero o que todo mundo quer, então eu acabei desistindo do direito porque o pessoal estava saindo do ensino médio e todo mundo fazia direito, e eu não sou todo mundo. Né? A tua mãe já te dizia. A minha mãe sempre disse que eu não sou dizia. todo mundo. Então, assim, o direito foi uma coisa que acabou ficando para trás. E depois eu gosto muito da parte da psicologia, do serviço social. São coisas que eu me identifico muito. Me identifico muito com isso, assim. Então, daqui a pouco eu faço uma pedagogia social, né? Que eu cheguei a fazer um estágio nessa área. Então, achei Foi bem... estágio de contextos Foi que um tu fez estágio de nessa contextos. área, né? Então, assim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um, porque a pessoa, o pedagogo social, ele tem que ser muito forte, ele tem que ter, assim, um psicológico, né? Uma estrutura emocional muito boa, ele tem que ser muito bem resolvido psicologicamente para trabalhar com a pedagogia Precisa social. se curar para poder ajudar a curar os outros, né? E também tem a pedagogia jurídica, que são coisas que me chamam muita atenção. Né, muita atenção. Atualmente eu faço um estágio de gestão escolar que eu tô gostando bastante, eu tô muito encantada, mas não, eu não quero ser diretora de escola. Eu tenho pena do que uma diretora de escola precisa fazer e assim, tantas outras coisas que acontecem ali, é complicado, assim. Eu acho que ela deveria trabalhar menos e receber muito mais, porque não é fácil. E aí são coisas, só aí na tua fala, eu acho que tu já tocou em vários pontos que são realmente desafiantes, assim, na formação de um pedagogo, né? Tu falou da questão da educação continuada, porque a gente não para de estudar nunca, né? É sempre uma coisa ou outra, sempre aparece alguma coisa, e um curso, e uma especialização, e alguma coisa que complementa. E essencial, né? Isso é bom, nós essencial. precisamos estar nos atualizando. Exatamente. Né? E aí, em contrapartida, a gente volta para a questão salarial, que na maioria das vezes não consegue te manter, né, dessa forma, assim, e aí acaba que os professores entram em rotinas exaustivas de trabalho, né, rotinas pegando uma carga horária grande, ou até mesmo, às vezes, intercalando com outro tipo de trabalho que não seja dentro da área da pedagogia para conseguir se manter. Exatamente, e eu até li algumas pesquisas ali, né, enquanto eu estava estudando realmente para essa nossa conversa, falando que é exatamente nesse ponto, quando a gente chega nessa parte da carga horária excessiva, do déficit salarial e tudo mais, que a maioria dos professores acaba desistindo da profissão e defasando, indo para outras áreas, né, trabalhando em outras áreas e procurando outras formações, exatamente porque acaba se desgostando ali, por não se sentir realmente reconhecido, né? Vai se desmotivando, na verdade, exatamente. Né? Porque essa falta de motivação, ela vem da onde? Ela vem das famílias, né? Que eles não valorizam o trabalho de um professor, vem dos alunos e vem do sistema. E eu acho que a maior falha está no sistema. Infelizmente, a maior falha está no sistema, porque assim, hoje em dia um professor, ele não é mais autoridade em sala de aula, e essa autoridade não é mandar o aluno, eu sou o professor e tu é o aluno, eu mando e tu obedece. Não, é que o professor não tem autoridade de chegar, por exemplo, e conseguir dar uma aula tranquilamente, enquanto um aluno está conversando, está perturbando, né? Daqui a pouco, tu não pode falar alguma coisa para um aluno que o pai vem e intervém. Se sabe? ele, às vezes, nem foi de um ponto, tipo, do teu ponto de vista, era algo normal, tipo, era um conselho, era uma fala normal. Mas se o aluno se sentiu já prejudicado com essa tua fala, se sentiu ofendido e leva isso de uma forma um pouco maior, né, pros pais, já dá certo problema, nessa sociedade, né? que a gente, e aí falando de uma forma bem crítica mesmo, acho que na sociedade que a gente vive atualmente, qualquer fala pode ser vista como preconceito, Sim. como julgamento, né, e tudo mais. E, então,
realmente, como tu disse, Pamela, fica realmente bem complicado, assim, porque tu tem que estar cuidando a todo momento aquilo que tu vai falar, né? Não que o professor não tenha que cuidar o que vai falar, porque ele, né, precisa, ele tá ali à frente de uma sala de aula, de alunos, mas... E muitas vezes tu se depara com uma turma que, assim como a Thaisa disse, a questão de os alunos te tratam não como se tu fosse um professor. Tipo, eles te tratam, tipo, eu tô aqui porque meu pai e minha mãe me obrigaram a estar aqui, eu preciso estar aqui porque eu preciso ter presença. Então eu tô aqui, mas eu não tô, né, ao mesmo tempo. Eu tô aqui, mas é só corpo físico, né, porque... E a gente falou bastante sobre essa questão dos desafios, né, e acho que a própria disciplina que a gente está fazendo da educação à distância, ela acaba sendo um desafio para nós, como alunas, né, e futuramente também como professoras, porque o Covid, eu acho que trouxe muito essa questão, né, o avanço tecnológico, ele já era muito grande, já vinha constante, né, mas o Covid que trouxe realmente esse novo leque, assim, esse novo olhar sobre a educação. Que, através do Covid, os professores foram obrigados, né, a descobrir essa ferramenta, descobrir como funciona, como que eu posso usar, porque também eles tiveram que usar essa ferramenta, mas também não podia ficar algo monótono, né? Eles tiveram que se descobrir ali, descobrir meios através dessa ferramenta para tornar didático, para tornar lúdico, né? E aí a gente entra na questão da infraestrutura, né? Porque, como tu disse, os professores precisaram se reinventar e não foi a escola que forneceu tudo isso. Então aí a gente já tem as condições mais precárias, assim, de trabalho, porque quantos professores provavelmente não tinham um computador de qualidade, né? Não tinham realmente o conhecimento de como utilizar aquela ferramenta ou de outras ferramentas para trabalhar com o ensino à distância. Então, são muitas questões, assim, que vão surgindo, né? A questão do aluno também, né? Muitos alunos não tinham também estes recursos, né? Não tinham um computador e não tinham condições de comprar um computador. Não tinham um celular bom que pudesse usar, né, para isso. Então tem toda essa questão, né, não só do professor, mas também do aluno, né. É isso, e aí das possibilidades, assim, né, por isso, e eu acredito que por isso, e cada vez mais, o nosso curso, ele é mais voltado, a gente faz licenciatura, então o nosso curso, ele é realmente mais voltado para docência, né. Mas eu acredito que dentro do nosso curso não tenham pessoas que queiram realmente só a docência, né? Procuram por outras especificidades ali dentro do curso. Eu sou uma delas, já pensei em diversas outras, assim como a Thaisa, que pensou ali na pedagogia jurídica e tudo mais. Eu pensei na pedagogia empresarial, mas eu vejo assim que não é muitas empresas que têm oportunidade, né? As maiores e nem todas têm. Até meu marido perguntou essa semana lá por um cara lá na firma dele se tinha pedagoga na empresa, e não tinha. Então é uma área meio difícil de conseguir, mas é uma área que eu tenho bastante interesse. Eu acho que as empresas maiores, assim, né, são sempre empresas maiores, eu acho que buscam esse tipo de profissional. É que, na verdade, o que a gente observa é que eles não têm o conhecimento, eles não sabem o que é a pedagogia empresarial. Porque até mesmo nós, né, quando a gente entra, às vezes, a maioria de nós, estudantes, nossos colegas que entraram no curso, entraram sem saber que tinha tantas áreas assim, né? Lá na empresa que eu trabalhava, veio uma guria que estava estudando pedagogia concorrer para um estágio na área da qualidade. E como a gente já estudou, pode atuar na área da qualidade, de treinamento. Enfim, eu ouvi a mulher do RH falando que ela quer se eleger essa vaga, ela vai dar aula para criança, por acaso. Então, ela estava estudando RH e ela nem sabe. Ela Imagina nem sabe avaliar os candidatos dela. Que um pedagogo já saberia, né? Um pedagogo já saberia. E é realmente isso, porque às vezes quando tu diz, por exemplo, tu chega pra uma pessoa e tu diz, tal área, né? Dentro da pedagogia, a pessoa te olha assim, mas o que é isso? O que tu faz nisso? Tipo, como é que tu vai atuar como pedagoga dentro de uma empresa? Qual que vai ser teu trabalho? Qual que vai ser teu serviço? As pessoas não sabem, né? Eu acho que é isso, né, galera?
Não sei se mais alguém tem alguma consideração. Acho que a gente acredita. Na verdade, se a gente ficar aqui continuar falando sobre os desafios, tem assunto para muito mais tempo de podcast aí, mas infelizmente o nosso tempo é meio limitado. Então, peço que vocês deixem nos comentários aí do vídeo o que vocês que são da área da pedagogia, o que para vocês foi desafiante ao entrar na profissão, ao ingressar e ao escolher essa profissão. E você que está com dúvida ainda se o curso de pedagogia é uma boa opção ou não, e está pensando em todos esses desafios, gente, tem muita área para atuar. Tem muita área. E venham para a pedagogia da FSG, porque assim, ó, é uma instituição pequena fisicamente, mas assim, tem grandes profissionais. Os professores conhecem todos os alunos, isso que eu acho bem bacana. Sim. Né? Isso que tem é bem aquela ligação, aquele aluno contato, professor, né? A gente vê que é uma coisa de verdade, assim, diferente de outras instituições que o professor só te conhece pelo teu registro acadêmico. Eles se chamam pelo teu registro acadêmico. Pensam na quantidade e não realmente na qualidade. Exatamente. Prof. Simone, queremos o nosso... Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Como eu disse, deixa o like aí no vídeo. Compartilha com os amigos, compartilha com a galera, compartilha com a família, compartilha com aquele amigo que tu acha que tu sabe que tá na dúvida entre escolher pedagogia ou que ou não. Tu vê essa coisa que tá escancarado, só ele não tá vendo, mas tu tá vendo, então manda pra ele também. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, galera.